O Fluminense venceu o Sport de virada por 2-1, com mais uma vez o gol decisivo saindo no finalzinho da partida. Longe de ser uma partida perfeita, o primeiro tempo, então teve muitos problemas, mas dessa vez a gente não tem o que reclamar em termos de determinação. O time se entregou até os minutos finais dos acréscimos do segundo tempo, e é isso que me faz acreditar que esse time ainda pode evoluir. Então vem comigo para mais um vídeo de análise. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominado pelo Flu. Antes de a gente falar mais sobre esse jogo, eu preciso pedir, é claro, para quem tá chegando, deixar o like, se inscrever aqui no canal, hypar esse vídeo, isso ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente e trazer mais gente para essa comunidade tricolor que acabou de bater os 11 mil inscritos. Inclusive, muito obrigada a todo mundo que tem ajudado o canal. Mas vamos então falar sobre o Fluminense Sport. Antes da partida eu fiquei um pouco incomodada com a escalação que o Renato colocou em campo, tanto pelo retorno do Canóbio ao time titular, como também pela dupla de zaga formada mais uma vez por Hércules e Martinelli. E esse incômodo ele só se reforçou quando o jogo começou. Isso porque a gente tinha o Canóbio sendo menos um dentro de campo. O Canóbio teve dois bons momentos, foram duas oportunidades de gol, mas de restante, né, a sensação que eu tinha era que o Canóbio queria se movimentar da mesma forma como o Ares se movimentava. Tinha hora que você olhava o Canóbio estava na direita, tinha hora que você olhava o Canóbio estava na esquerda, mas tanto na esquerda quando ele ia para a direita, ele era menos um dentro de campo e, assim, quando teve a bola decisiva nos pés, não conseguiu matar. E por outro lado, eu sei que vai ter gente que vai falar aqui sobre a atuação do Martinelli, que não foi uma boa atuação, mas eu acho que ele ficou muito exposto nesse sistema. Porque apesar do Ganso ter participado de algumas jogadas que poderiam ter sido decisivas, o Ganso não conseguiu ajudar muito a equipe, já é um cara que não marca, então essa função ficaria ali dividida tanto por Martinelli como por Hércules. Dois caras que têm a mesma característica de camisa 8, de ter aquele segundo volante que vai chegar mais próximo à área. E aí a gente teve, pra mim, o Martinelli extremamente exposto nesse esquema, porque você já tinha o Ganso que não estava funcionando, e não é o cara que ajuda na marcação. O Hércules, que estava mais próximo à lateral direita, não estava conseguindo ajudar o Samuel Xavier, que vinha tendo as suas costas muito exploradas pelo Sport, que tem um time rápido, e aí isso tudo cai em cima das costas do Martinelli, que a gente sabe que não é o cara marcador. Ele teria as mesmas características que o Hércules e nenhum dos dois estava conseguindo ajudar nesse sentido. Isso a gente começa o jogo com os contra-ataques do Sport sendo muito melhores do que todos os ataques que a gente vinha conseguindo construir. Então, apesar da gente ir com a marcação alta e tentar dar aquela sufocada na equipe do Sport, quando eles saíam com a bola, eles chegavam lá na frente com muito mais chance, muito mais qualidade, tanto que conseguem abrir o placar assim. E o impressionante era como o Fluminense vinha errando as mesmas coisas. Depois do gol, acontece um outro lance pela mesma lateral. Assistindo, era tão igual, e o erro do Fluminense era tão igual, que parecia replay do lance do gol. Então, mostrando como o Fluminense estava com essa dificuldade. Apesar de ali no terço final do primeiro tempo, o Fluminense consegue consertar, consegue marcar alto sem sofrer tanto atrás, e aí vale até falar, né, sobre sofrer atrás, o como a nossa zaga está sendo lenta para poder recompor, né? Muitas vezes você tem que ver até o volante partindo para recompor, porque o zagueiro não consegue chegar à frente, mas o Fluminense consegue melhorar um pouco na reta final do primeiro tempo, sem sofrer tanto defensivamente, tendo mais oportunidades lá na frente, mas novamente com muita dificuldade de ser efetivo, e a gente até tem grande chance ali, tanto a cabeçada do Ganso, que ela vai por cima do gol, a cabeçada do Aras, que por pouco não entra, e acaba que a gente vai para o intervalo com o resultado amargo de 1-0, mas sabendo que o Renato precisaria fazer mudanças, e eu confesso que a primeira alteração de cara eu não entendo tanto. Porque a primeira alteração do Renato foi a saída do Canóbio para a entrada do Serna. E o que eu não entendo não é a saída do Canóbio, e nem por ser o Serna que entrou, mas porque, para mim, uma das alterações que precisava ser feita era no meio-campo. A gente estava com a lateral direita sendo muito explorada, então alguém que fosse marcador ali pelo meio-campo poderia ajudar nesse sentido, de não deixar o Sport chegar com tanta facilidade na nossa área. Acaba que o Renato faz uma alteração diferente do que eu havia imaginado, e essa alteração começa a ajudar o time, né? Em muito pouco tempo ele já mexe novamente, tirando o Ganso para a entrada do Lima e o Hércules para a entrada do Nonato, e eles, sem sombra de dúvidas, né, os três contribuem para a melhora da equipe, que no segundo tempo pouco sofre defensivamente e ofensivamente constrói muito mais. Inclusive, 3 das 4 grandes chances que a gente teve ao longo de todo o jogo, elas acontecem justamente nesse segundo tempo, onde a gente conseguiu ver também uma
participação maior do Everaldo, que no primeiro tempo era outro que parecia... Eu tive muita dificuldade de entender, tirando ali aquele terço final do primeiro tempo, o que o Everaldo estava fazendo dentro de campo. Eu sabia qual era a função dele, mas ele não estava conseguindo contribuir nesse sentido. Bem, uma jogada entre Arias e Serna sai o primeiro gol, o que já dá de cara um alívio, mas era muito pouco para um jogo em casa e um jogo contra o Sport, e pelo que vinha sendo a sequência do Fluminense, tanto para continuar brigando na parte de cima, como também para recuperar a confiança da torcida, que está muito desconfiada pelo que tem sido a atuação desse time, e com muita justiça, né? Acaba que acontece em outros dois lances super polêmicos. A gente tem o caso do pênalti, que finalmente marca um pênalti pro Arias ao longo do jogo e o VAR chama para poder desmarcar. Estou curiosíssima, inclusive, para ouvir o áudio desse VAR. E ao mesmo tempo tem também um outro lance em cima do Serna, que era muito para cartão vermelho, e foi uma jogada que ficou por isso mesmo. E não foi só essa, tá? Pra mim tem mais uma jogada em cima do Arias que eu acho que só não foi vermelho, porque como o Arias ele não cai, ele não se joga ali, não faz a força pra pedir um cartão, acaba não saindo. Mas a gente tivemos algumas jogadas polêmicas que poderiam ter ajudado a gente. E assim, novamente, eu vejo uma galera falando, nossa, que jogo horrível do Fluminense. Pra mim, pode não ser um jogo bonito, mas não foi um jogo em que o Fluminense ficou assistindo outros times jogar sem fazer nada, como foi, por exemplo, o jogo contra o Botafogo. Nesse jogo, a gente criou muitas oportunidades. Então, assim, eu não consigo achar que o jogo foi horrível de tudo. O que me mata é olhar esse time que simplesmente tem todas as condições de fazer o gol e tem muita dificuldade para ser efetivo. Isso ainda é algo que não entra na minha cabeça, mas que, assim, também não acho esse marasmo como se o Fluminense não produzisse absolutamente nada dentro de campo, como muita gente pintou um pouco essa partida. Bom, mas acaba que na reta final do segundo tempo, no final dos acréscimos do segundo tempo, numa das jogadas várias vezes tentadas, o Arias consegue encontrar o Everaldo, que de cabeça finalmente marca o gol e resolve o nosso problema, né? Saímos com os 3 pontos da vitória, muito até, a gente vai ter que, é claro, elogiar o Everaldo, porque, enfim, consegue o gol, mas muito também por conta do Arias, que não desiste em nenhum momento das jogadas e que não deixa se abalar ali pelas injustiças sofridas, tanto, mais uma vez, no pênalti que era para ter sido marcado em cima dele, que na verdade chegou a ser marcado, mas foi anulado pelo VAR, como também... Anulado pelo VAR não, né? O VAR mostrou e o árbitro de campo anulou, né? Então os dois têm culpa nesse sentido, ainda que ele tenha dado o pênalti inicialmente na jogada. E também ali com relação ao lance em cima do Serna, o Arias estava com a braçadeira de capitão do time, inclusive muito justa essa braçadeira no braço do Arias, mas ele fica muito incomodado com isso e ao mesmo tempo não se deixa abalar ali no final e consegue trazer o resultado sem deixar, né? O time não perdeu determinação, o time não perdeu garra, e foi isso que fez com que a gente conseguisse esse resultado, ainda que fosse no final do segundo tempo. Por quê? Porque eu ainda acredito que esse time possa evoluir. A gente tem problemas? Tem problemas. Me incomodou a insistência do Renato de mais uma vez entrar com 4-3-3? Sim, por mais que eu saiba que tem as questões de treino e tudo mais, acho que dava para arriscar fazer algo diferente sem que fossem modificações muito grandes a ponto do time se perder completamente dentro de campo, se desorganizar completamente dentro de campo. Mas eu tenho que dar os méritos a ele, que eu não teria feito as alterações que ele fez. Inclusive, vale mencionar, né, o Lescano também entra no lugar do Martinelli e consegue ele ter uma boa atuação, acho que caminhando aí para ter mais minutos e mais espaço dentro dessa equipe principal. Mas o jogo de hoje me faz acreditar que a gente consegue evoluir, porque eu tenho visto o Fluminense evoluindo. Eu acho que a gente foca muito pelo que não está dando certo e pouco no que está dando certo. O Fluminense não só não finalizava, como não criava, e quando conseguia um gol se recuava. Hoje a gente vê um time que joga para frente, que constrói, que tem muita dificuldade no terço final para finalizar, mas que constrói jogadas, um pouco pela mesma forma, né? Sempre alguém chegando lá na frente, cruzando essa bola para dentro da área para conseguir fazer o gol. Mas para o time que não está conseguindo também trabalhar com a bola no pé quando tem espaço dentro da grande área, eu não acho um grande absurdo, porque você vai ter que evoluir, mas você tem que evoluir sem deixar de fazer gol. Então, se essa é a forma que está funcionando, então insiste nesse formato até acertar, enquanto nos treinamentos eu imagino que o Renato vá propondo outras coisas para o time também conseguir fazer gols
trabalhando essa bola pelo chão quando estiver dentro da grande área, sem ficar perdendo a bola para o adversário, como tem acontecido nos outros jogos. Mas que, novamente, né, para você evoluir, é um passo de cada vez e, enfim, são muitos jogos, então a gente já olha a avaliação talvez sem nem ter tido tempo de treinar algo diferente. Mas assim, para mim, sem determinação, você pode treinar o que for, que o resultado não vai chegar. Quando eu vejo esse time com determinação, por mais que ele tenha suas limitações, eu acho que com vontade você consegue consertar os erros. E eu acredito que é isso que vai acontecer. E por isso essa partida, ainda que não tenha sido uma partida brilhante, ainda que não tenha sido um futebol bonito, e eu confesso que assim, futebol bonito eu não estou esperando desse time, eu estou esperando um futebol eficiente, um futebol eficaz, um futebol que entrega resultados, e não necessariamente um futebol bonito, porque o futebol bonito que eu conheço é o futebol que o Diniz colocava dentro de campo, e eu acho que eu não vou ver isso com outro técnico. Pelo menos é isso que eu tenho na minha cabeça pra mim. Mas assim, com vontade, com determinação, eu acho que a gente consegue melhorar. É uma das principais coisas quando você tem um elenco reduzido, né? Um elenco que tem as suas limitações, é você ter um técnico que saiba trabalhar com as peças que tem. E tudo bem, acho que ainda precisa, ainda tem um pouco de dificuldade de entender por que Bernal não tem entrado nessa equipe principal como titular nas partidas. Tem um pouco de dificuldade de aceitar que a gente vai ter só o Everaldo ali à disposição até a próxima janela de transferências abrir ou até o Germancano voltar, o que ia acontecer primeiro. Mas enfim, né? Eu acho que assim, pelo menos com determinação, a gente consegue consertar os erros que a gente tem. E é com determinação que eu gosto de ver o Fluminense sempre buscando as vitórias dentro de campo. Não foi da maneira como a gente gostaria, uma vitória tranquila, mas foi com bastante emoção, isso sem sombra de dúvidas. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, até sobre os jogadores, quem você acha que foi o destaque positivo ou o destaque negativo nessa partida. Tenho certeza que o seu destaque positivo vai ser o Arias, né? Sem sombra de dúvidas, é quase como ler mentes, mas na verdade é porque é muito natural. O Arias, de fato, brilhou na partida de ontem, mas é isso. Saudações tricolores. Tem pré-jogo de Fluminense e América, já que vai ter partida 3 horas, tá? Tem react também, então vou deixar tudo no link do card pra quem quiser assistir. Beijo no coração. E segunda-feira a nossa live vai ser às 3 horas da tarde, vai ser um pouquinho mais cedo por conta de um compromisso que eu tenho. Depois a gente conversa mais sobre isso, mas eu te aguardo às 3 horas amanhã.